cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, é o último destino possível para cerca de 1 milhão de palestinianos que se viram obrigados a deixar as suas casas à medida que a incursão militar de Israel foi progredindo e destruindo quase toda a infraestrutura civil à sua passagem. Israel diz que esta operação visa apenas encontrar e neutralizar os terroristas do Hamas, mas a desproporcionalidade dos ataques e agora estas ameaças à cidade, que é o único local onde ainda não há confrontos rua a rua, está a gerar críticas até de dirigentes de países que sempre foram aliados de Israel. Em Rafah, as pessoas vivem em tendas da ONU ou em buracos que os prédios tombados deixaram à vista, outras abrigam-se sob plásticos e pedaços de tecido ou cartão. Há famílias a viver na parte de trás de carrinhas de transporte de mercadorias, dentro de carros, nos pátios dos hospitais ou em colchões que estão espalhados pela praia que fica de frente para o Mediterrâneo. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. There have been attacks in Rafah yesterday and also during the night. From Khan Yunis we could hear a lot of heavy explosions. Our windows and doors were shaking throughout the whole night. It was very, very noisy. People don't feel safe. Children are terrified. They are distressed. And it's been going on for months now, and people are exhausted. There are hundreds of thousands of people everywhere. There is no space anymore. There is no space to move in a car. There is sometimes even no space to walk. There is lack of access to food, lack of access to water, lack of access to sanitation. Acabamos de ouvir a coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras em Gaza, Lisa McKinnon, a descrever a situação em Rafah. Ela diz que já estão a acontecer ataques em Rafah, que os estrondos assustam toda a gente, especialmente as crianças, que não há espaço para carros e por vezes nem sequer há espaço para caminhar. Há muita gente em Rafah neste momento. Depois fala também da falta de acesso a cuidados primários de saúde e cuidados de higiene, uma situação que pode desencadear infecções graves nas pessoas que foram operadas recentemente. Qual será então o novo destino destas pessoas que não sabem sequer se têm casa para a qual voltar, seja no norte ou no centro de Gaza? É uma pergunta para a qual quase ninguém tem resposta. O Egito, é o próximo país a sul, já disse que não quer receber tanta gente. E a Jordânia, onde metade da população é de origem palestiniana, também não quer herdar de novo o problema de sempre. Os palestinianos em Gaza e um pouco por todo o mundo alertam. Depois de Rafah, não há mais nada. Este é mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção internacional do Expresso, onde hoje vamos falar das possíveis soluções para o problema das pessoas que se refugiaram em Rafah, mas também dos cortes ao financiamento da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos e por que razão a solução dos dois Estados é hoje pouco mais que uma muleta no discurso diplomático mundial. Para nos ajudar a entender melhor todos estes temas, são nossos convidados o Francisco Pereira Coutinho, professor da Nova School of Law e especializado em Direito Internacional. Olá, Francisco. Olá, Ana. E Alexandre Guerra, consultor de comunicação, analista de relações internacionais e especialista em assuntos palestinianos pela Universidade de Birzeit, que é na Palestina. Olá, Alexandre. Olá, Ana. Olá, Francisco. A edição técnica deste episódio está a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Francisco, começo por ti, porque há muitos meses que discutimos e avaliamos, ou tentamos fazer isso, não é? Nem sempre há respostas certas para tudo, a questão da proporcionalidade dos ataques de Israel e também outros problemas enormes legais, como a acusação de genocídio contra Israel, que até está agora a ser debatida em tribunal, ou esta questão da limpeza étnica. Tens-te sempre revelado bastante cauteloso em imputar estes crimes. A limpeza étnica nem sequer está tipificada como crime na lei internacional, mas é um conceito que surgiu e que existe e que se discute. Esta expulsão, ou este empurrar do povo palestiniano para Rafah e o anúncio de uma nova incursão em Rafah por parte do exército israelita, isto pode mesmo acabar por se revelar uma coisa que nós ambos sempre dissemos que era difícil de prever, que é de facto uma limpeza étnica que pode estar em curso? Vamos lá ver. Esse risco existe, tanto de limpeza étnica como de genocídio. Aliás, o risco de genocídio foi até reconhecido pelo Tribunal Internacional de Justiça, que decretou medidas provisórias.
Agora, importa dizer, a resposta de Israel, de facto, não tem sido proporcional, têm sido cometidos crimes internacionais. A discussão que estamos a ter agora é se, especificamente, o crime de genocídio ou uma limpeza étnica está a ocorrer em Gaza. Bom, em relação à limpeza étnica, a resposta é não. Porquê? Para haver limpeza étnica, por definição, tem que haver uma substituição populacional. Ou seja, seria necessário expulsar a população da Palestina e substituí-la por população judia, como já ocorreu até 2005, onde existiam colonatos. Portanto, a acusação de limpeza étnica não faz qualquer sentido. Aliás, o problema que nós temos neste momento em Rafah resulta justamente disso não fazer sentido. Porquê? Porque Gaza é uma prisão a céu aberto. Não é possível fugir de Gaza. Portanto, por definição, não pode haver limpeza étnica. O Egito tem as fronteiras fechadas. Poderia eventualmente haver uma limpeza étnica se a população saísse de Rafah para o Egito. Temos aqui uma segunda Nakba. E, entretanto, Israel e no governo de Israel, vamos falar sobre isto, não falta quem defenda uma anexação e voltar a construir colonatos, uma reocupação de Gaza populacional. Se isso acontecer, então temos uma limpeza étnica. Até isso acontecer, não faz qualquer sentido suscitar a questão da existência de uma limpeza étnica. Já em relação ao genocídio, a discussão é outra, porque o genocídio passa por uma eliminação total ou parcial da população palestina. O Tribunal Internacional de Justiça considerou que existe um risco de genocídio, essencialmente porque nós temos declarações completamente incendiárias, justamente daquelas pessoas que falávamos há bocado, extrema-direita, religiosa, que faz parte do governo de Israel, faz parte, repito, do governo de Israel, ainda que não do gabinete de guerra, e tem estas visões messiânicas no grande Israel, e temos inclusivamente o ministro que falou em enviar uma bomba atómica para Gaza. Tudo isto são declarações completamente irresponsáveis e que o Tribunal Internacional de Justiça considerou que substanciavam um risco de genocídio. Aliás, a própria África do Sul pediu nos últimos dias ao Tribunal que decretasse mais medidas justamente depois de Netanyahu ter vindo dizer que planeava um ataque sobre Rafah, onde neste momento temos 1,5 milhões de pessoas bloqueadas. Mas atenção, tanto o genocídio como a limpeza étnica são linhas vermelhas definidas pelos Estados Unidos da América, que já disseram que só admitem um ataque sobre Rafah se existir um plano de evacuação credível, que foi tudo que Israel não fez até o momento, violando todas as suas obrigações à luz do direito internacional humanitário. Porquê? Porque Israel é a potência ocupante e, sendo a potência ocupante, tem responsabilidade sobre estas populações. É claro que o Egito também tem responsabilidade, à luz da Convenção de Refugiados, devia abrir as suas fronteiras para que a população pudesse ter refúgio no Egito. Percebe-se porque é que não abre, justamente porque os fantasmas da Nakba regressariam todos. Portanto, a situação é muito complicada e as principais vítimas são a população palestiniana, para a qual nós temos que encontrar respostas. Há uma solução ideal, dirias, utilizando a realidade que temos hoje, claro, ou seja, assumindo que Israel não vai recuar, porque também o Ocidente não está assim a pressionar tanto e que internamente o governo de Netanyahu está sob a pressão da extrema-direita, como dizias. Parece ter-se esquecido que até há reféns israelitas em Gaza, não é? Porque isto era sempre um ponto do governo israelita, ir buscar os seus onde estivessem, até a continentes diferentes. E esta pressão da extrema-direita sobre o governo de Netanyahu parece que até isso está, até esse que era um ponto assente de ser israelita, não é? Saberes que o teu governo ia-te buscar a qualquer lado. Parece que esse radicalismo da extrema-direita israelita está a sobrepor-se àquilo que definia os governos israelitas até aqui. No teu entender, já disseste uma parte que se calhar o Egito poderia abrir as portas e pelo menos para já seria essa a solução. Vês uma melhor, vês outra, para evitar, lá está, que se fale de uma limpeza étnica e que se abra espaço a essas acusações para Israel, ou só vês essa solução mesmo porque realmente para onde é que eles vão, não? Para Israel foi demandado pela África do Sul do Tribunal Internacional de Justiça com base na Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio. A Convenção é essa adotada em 48, depois do Holocausto. E o Tribunal disse que havia um risco de genocídio. E porquê? Porque Israel não tem cumprido com as suas obrigações à luz do direito internacional humanitário. Claro que Israel foi atacada a 7 de outubro pelo Hamas, um grupo terrorista, tem toda a legitimidade em responder, em defender-se. Nenhum Estado admite um tipo de ataque como aquele que ocorreu a 7 de outubro e precisa de defender as suas populações deste tipo de grupos não estaduais. Agora, Israel tinha uma obrigação de garantir condições de evacuação para estas populações. Como é que isso podia ser feito? Não ia ser no Egito, com certeza, a não ser que existissem aqui garantias dos Estados Unidos, dos outros países árabes, que essas populações podiam regressar a Gaza. Mas muito provavelmente também não teriam confiança em ir para o Egito, sabendo o que se passou na guerra de independência de Israel, em 48 e 49.
Agora, o que é que a obrigação de Israel teria sido abrir o seu território justamente para receber estas populações, porque e nós sabemos isto, quer dizer, esta intervenção militar ia ser sempre muito difícil, existem centenas de quilómetros de túneis, os combatentes do Hamas estão nos túneis, é uma operação militar muito complexa, eu não sou militar, mas todos já percebemos ao fim de 4 meses que isto funciona exatamente desta forma. E, portanto, neste momento, é um momento crítico, não é? Quando os Estados Unidos falam num plano de evacuação credível, estão, no fundo, a dizer a Israel, nós estejam à espera que as populações que estão em Rafah agora desloquem-se para o norte de Israel, sabendo que, o norte de Gaza, que está completamente dinamitável, destruído, foram lançadas 30 mil bombas, e, portanto, é preciso aqui uma solução. Agora, Netanyahu continua a falar de uma vitória total, em eliminar o Hamas. O governo, os seus ministros de extrema-direita colocaram o país, enfim, no modo espartano. E agora, há aqui, vamos lá ver, o gabinete de guerra de Israel é plural. Há ministros mais centristas, moderados, que querem, e respondendo à tua questão, um acordo de troca de reféns prisioneiros que vai redundar num cessar-fogo. E esse é o ponto importante neste momento que estamos a discutir. É porque está a ser negociado no Cairo um acordo pelos Estados Unidos e por países árabes moderados. E eu creio que e há muita gente no gabinete de guerra de Israel, designadamente Eisenkot, Gantz, que querem esse acordo. Inclusivamente o líder dos trabalhistas lá, que já se ofereceu a Netanyahu, se não quiser continuar ligado com a extrema-direita, pode sustentar um governo liderado pelo próprio Netanyahu, porque neste momento Netanyahu também é a sua sobrevivência política, claro, que está aqui em jogo. Ele está muito pouco interessado em que o conflito termine, porque vai ter que responder em eleições e provavelmente vai perder essas eleições. E, portanto, enquanto isto continuar, vai continuar enquanto primeiro-ministro de Israel e não vai ter que responder, porque é o seu próprio legado que está, claro, aqui em causa com estes ataques de 7 de outubro. Portanto, é tudo isto que está a ser discutido neste momento, mas ele é muito... Ele é um primeiro-ministro sempre muito indeciso e neste momento ele vai ter que, a certa altura, decidir com quem vai ficar, se com a extrema-direita que quer anexar Gaza, se com os líderes moderados que não o querem. Alexandre, tu viveste na Palestina um tempo, conheceste de perto aquela sociedade, estiveste em Gaza, tudo isto durante a intifada de Al-Aqsa, que leva o nome da mesquita do Monte do Templo, por causa dos confrontos que começaram precisamente lá e depois tomaram toda a Cisjordânia e também Gaza. Consegues comparar esta intervenção de Israel em Gaza com alguma coisa que pudesses ter imaginado durante esses dias? Obviamente que o ataque do Hamas também ninguém conseguiu prever, obviamente, mas tiveste a sensação durante esse tempo que estas coisas nunca se iriam resolver ou só agora é que tens a sensação que está bastante pior e que agora sim é irresolúvel e na altura parecia que havia uma esperança que agora não há? A esperança não havia já há 20 anos. E eu esperava, ou melhor, não me surpreendeu esta ação do Hamas, surpreendeu-se a dimensão da ação. Porque se olharmos para a história, por exemplo, dos últimos 20 anos, houve uma série de ações bastante, digamos, com consequências bastante dramáticas, quer por parte do Hamas, quer depois a própria reação de Israel, nomeadamente, por exemplo, podemos lembrar a guerra de Gaza de 2008-2009, que aliás foi uma guerra conduzida por um primeiro-ministro de direita, mas mais moderado, que era na altura o Olmert, e por um ministro de defesa que era o Barak Labour. Ou seja, para dizer o quê? Que temos que ter cuidado também muitas vezes quando associamos este conflito neste momento a haver em Gaza única e exclusivamente a Netanyahu. Porque efetivamente, se olharmos para a história de Israel, desde a fundação de Israel, há uma linha condutora que perpassa Labour, trabalhistas, direita, que é intocável. Tem a ver com a existência do Estado de Israel e com o próprio direito a ações preventivas ou preventivas. Isso é uma discussão que, aliás, o Francisco até pode saber melhor do que eu. Sempre que Israel considere que o seu Estado esteja portanto, em perigo. Portanto, esse para mim acho que é um equívoco que tem-se criado um pouco, que é associar isto claramente a Netanyahu, quando vai muito além... Quando ele é só um herdeiro, talvez, não é? Vai muito além daquilo que é o próprio Netanyahu. É algo que assenta naquilo que também é um pouco a consciência coletiva da sociedade hebraica, por exemplo, né? Neste tipo de abordagem àquilo que são os seus inimigos externos. E, portanto, temos de ter algum cuidado até porque Netanyahu, não podemos esquecer, é o primeiro-ministro que mais tempo teve em exercício de funções desde a fundação de Israel, de 48. Há aqui questões que são muito complexas e que mostram muitas nuances que muitas vezes
Não se tem. Mas eu gostava portanto, ainda a tua questão, de facto, a ação de Hamas não me surpreendeu, sim, a dimensão da ação, mas isso também depois mais à frente vamos falar um pouco para tentar perceber o porquê dessa dimensão. Depois tu colocaste uma questão que é a questão do otimismo, quer dizer, e do pessimismo. Baseado também no que ouviste das pessoas, não é? Na altura de uma situação muito complicada como a Intifada. Sim, e vai um pouco entroncar naquilo que tu há pouco estavas a dizer, que era depois de Rafah não há mais nada. Na verdade há o Sinai e há o mar. Não são opções. Exatamente, não são opções. ou seja, não são opções. Até poderiam ser, mas não sei como é que vem a Marinha Francesa buscar o resto obviamente das pessoas. falando no mar, quer dizer, estou obviamente a criar uma imagem irónica, não é? Obviamente. E falando no Sinai, estou a falar numa impossibilidade. E podemos falar um pouco sobre isso mais à frente. E esta semana, a Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Anna Baerbock, ela curiosamente disse uma frase parecida, quer dizer, as pessoas agora em Rafah não se podem evaporar, pura e simplesmente. Quer dizer, não, por artes mágicas não desaparecem de Rafah. Quer dizer, mais de 1 milhão, cerca de 1.400.000 pessoas estão neste momento no sul da faixa de Gaza, em Rafah, que é um espaço bastante reduzido. Quer dizer, estamos a falar de uma largura para aí de 12, 15 quilómetros, não é? Numa zona que as pessoas, enfim, não têm noção, mas Rafah sempre foi uma área muito martirizada desde há muitos anos. Aliás, por exemplo, está localizado o antigo aeroporto internacional da faixa de Gaza, foi destruído, entretanto, está operacional. Mas a Rafah sempre foi uma zona muito destruída, por exemplo, comparativamente com a parte mais norte da cidade da faixa de Gaza. Por estar perto do Egito e haver por ser uma própria... túneis que o Israel quis destruir? Ou... Não só por isso, por várias questões. Por ser uma realidade muito própria dentro da própria faixa de Gaza. É que a própria faixa de Gaza, embora sendo uma realidade pequena, de 40 km, enfim, de comprimento e 10, 11, 12, 15 de largura, dependendo das zonas, mas ela própria tem realidades muito distintas. A cidade da faixa de Gaza, por exemplo, mais a norte, não é? Mais junto à fronteira. Cidade de Gaza, mais junto à fronteira com Israel, ou seja, onde havia mais tráfego de trabalhadores com Israel. Quer dizer, a determinada altura, há uns anos, chegava a ter 1 metro quadrado por construção muito caro, que também leva a outra questão que tem a ver com a economia dentro de Gaza. Sim, que é outro podcast. Exatamente, que é outro podcast. Portanto, havia uma economia que era alimentada muito, vinda do Egito, mas não só, mas vinda do Egito, muitos túneis. E, portanto, a sul da faixa de Gaza sempre foi um pouco uma zona mais pobre, portanto, servia muito para um interposto comercial de túneis, portanto, para contrabandistas. Havia também, enfim, era uma zona mais próxima da fronteira, portanto, uma zona mais ríspida, mais inóspita, e, portanto, e mais dura, digamos assim. E uma zona que foi sempre alvo de muitos bombardeamentos. Portanto, quando é que estiveste lá? Eu estive lá lá 2 vezes. Estive lá em Rafah. 2001 e 2002, desculpa, 2001 e 2002. E, portanto, de facto, não há mais sítio para onde ir. O mar, quer dizer, é uma solução, obviamente, que é impraticável, como é óbvio, não é? Portanto, carregada de ironia. O Egito é uma solução que não é praticável, que é como a história já nos demonstrou. Mas depois também é importante ter aqui considerar a dimensão do que está a passar neste momento na faixa de Gaza. E eu estive a pensar um pouco sobre isto. Neste momento, os palestinianos estão a enfrentar o terceiro maior momento, digamos, na sua história, de deslocação de palestinianos. Ou seja, houve um primeiro grande momento que foi 48-49, como há pouco o Francisco referiu. Portanto, sim, depois na guerra de a seguir à independência de Israel, ou a independência, quer dizer, a criação do Estado de Israel, houve realmente um movimento massivo de palestinianos que ficou conhecido por Nakba, a tal catástrofe. Depois da segunda, não é? Depois houve um novo movimento massivo na guerra de 67, a guerra de 6 dias, e onde houve uma ocupação também muito considerável por parte de Israel de várias áreas. Aliás, na verdade, hoje em dia, a maior parte do mapa que existe no Meio Oriente, na Palestina, é fruto também dessa ocupação. Quer dizer, porque nessa altura, em 67, Israel ocupou a faixa de Gaza, ocupou o Sinai, ocupou os Montes Golã, ocupou uma parte considerável da Cisjordânia, nomeadamente a parte de Jerusalém Oriental. Portanto,
Depois simplesmente foi cimentando essas áreas com uma política de colonatos, nomeadamente na Cisjordânia e nos Montes Golã. Num primeiro momento também na faixa de Gaza, mas depois em 2005 retirou. Portanto, não, eram poucos, estamos a falar para aí de 8 mil colonos na faixa de Gaza, portanto era um número reduzido. Comparativamente com os 700 mil que existem hoje. Esse é outro problema. Esse é o problema. É outro problema que me leva também ao pessimismo. E esse problema que estás a referir é importante porque é uma das questões que torna impraticável qualquer discurso dos dois Estados. Pura e simplesmente torna impraticável, por uma razão muito simples, porque estes colonatos, uma coisa é tirar 8 mil colonos da faixa de Gaza, e nós lembramos, quem se lembra, eu lembro-me bem, do que é que foi. Quer dizer, foi com violência, os colonos não queriam sair, estamos a falar de... Estes colonos são, digamos, o lado mais radical que existe do lado hebraico. Estamos a falar do maior radicalismo que possa haver. E quer na faixa de Gaza, quer na Cisjordânia. Nós, por exemplo, Hebron, que é uma cidade histórica na Cisjordânia, quer dizer, nós temos um colonato completamente no meio da cidade. Inserido no meio da cidade. Quer dizer, a quantidade de segurança que tem de quem olha para aquele colonato, sim, aquilo é uma coisa. Quer dizer, quem olha para aquele colonato, aquilo é uma coisa doentia. Quer dizer, quem mora ali tem que ter uma missão e uma perspectiva da vida. E isso também é outro problema na questão israelo-palestiniana, que é há uma dádiva da Palestina que ambos os povos sentem. Quer dizer, sentem uma dádiva. Mas a questão é que Israel, eu pensei muito sobre isso quando estive lá e depois anos seguintes, quer dizer, israelitas e palestinianos são um pouco vítimas da sua própria condição de predestinados. E numa terra santa, ou seja, ambos acham que são predestinados. E não encaram isso como uma responsabilidade ou como um fardo ou como um sacrifício, mas como uma dádiva divina. E qual não podem abdicar, não é? Porque alguém lhes deu. Alguém superior. Não, mas é que não há. Exato, a questão é essa. Sim. É que não foi um Estado, não foi um presidente, não foi uma guerra tipo Segunda Guerra Mundial. Não foram as Nações Unidas, nem foi uma organização internacional. E isto é algo que está muito interiorizado no tecido social. Sim. E mais, obviamente, que a maioria dos israelitas, quer dizer, não passam o seu cotidiano a pensar na promessa que Abraão fez aos deuses da Terra Prometida, como é óbvio, ou não passam obcecados com a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém, como é óbvio. Tal como a maioria dos palestinianos não passam o seu dia-a-dia, enfim, a pensar na traição da Declaração Balfour de 1917 ou na não concretização da resolução 181 da ONU, a partição do mandato britânico. Não passam o seu dia-a-dia. Mas são elementos fundamentais na consciência coletiva dos dois povos. Sim. Deixa-me só passar aqui à próxima pergunta, porque tu também disseste uma coisa muito interessante ao telefone, enquanto fazia perguntas para conseguir preparar este guião, que foi que estes homens que organizaram o massacre de 7 de outubro são aquilo a que chamas os filhos de Al-Aqsa, não é? Sim. Ou seja, alguma coisa na conversa que tiveste com as pessoas naquela altura te fez pensar que poderiam... Não é fazer um ataque destes, porque já disseste aqui que não estavas preparado, ninguém sabia que ia ser tão grande. Mas o que é que te faz pensar que as pessoas que levaram a cabo este ataque de 7 de outubro são filhos dessa intifada, dessa revolta? Os dados são factuais, ou seja, precisamente agora vamos ao campo da dimensão. A dimensão do ataque de Hamas, de facto, coloca-nos perante um número de operacionais ou terroristas, ou enfim, isto agora é um termo que certo. Pode ter aqui diferentes abordagens. Também era mais um podcast. Era mais um podcast, mas a dimensão tem que ser estudada e não foi devidamente estudada. E a primeira coisa que eu concluí foi de facto com base naquilo que é, digamos, empírico. Ou seja, eu quando estive há 20 anos na faixa de Gaza, há 21, 22, deparei-me com muitas crianças de 5 anos, 6 anos na rua em condições miseráveis, normalmente em faixa de Gaza. Quer dizer, eu lembro-me de estar um grupo de crianças a brincar, eu tenho fotografias disso, já meti no Twitter, a virem ter comigo e mostrarem-me uns invólucros de munições. Quer dizer, crianças em Rafah. Quer dizer, ora, crianças que crescem neste ambiente, e nós, se tivermos em consideração que a faixa de Gaza nos últimos 20 anos, em vez de aliviar, a malha apertou na faixa de Gaza, porque depois da intifada de Al-Aqsa houve dificuldades acrescidas na circulação entre palestinianos as de Gaza. milhas de pesca, tudo. Ou seja, as condições entrada, de pesca, entradas, saídas, mesmo com o Egito. Sim. Aliás, a própria... Portanto, trabalhar em Israel, não trabalhar em Israel. Tudo foi apertado, a malha foi apertada, mas em cima disso ocorreram várias guerras e vários bombardeamentos que as pessoas esquecem de muito intensos.
A Guerra de 2008 é uma, mas houve depois uma série de... Houve agora em maio de 2021 vários bombardeamentos, digamos um constante imposição de sofrimento. Quer dizer, e depois no meio disso tudo nós temos um desaparecimento a determinada altura com a morte do Arafat. O Hamas fica totalmente liberto para se assumir na faixa de Gaza, porque efetivamente o Hamas sempre teve uma presença forte na faixa de Gaza, até porque a faixa de Gaza nós falamos sobre isso, é uma área muito mais conservadora do que a Cisjordânia. A Cisjordânia, aliás, na verdade, não é, quer dizer, é muito pouco conservadora. Mas a verdade é que enquanto o Arafat foi vivo, havia um respeito pelo Yasser Arafat. Quer dizer, as pessoas podiam criticar a autoridade palestiniana, mas tu entravas numa casa e estava lá a fotografia do Yasser Arafat, até pela sua importância histórica. Portanto, era uma espécie de pai da Palestina, não é? Tal como aconteceu em África. Claro. E esse respeito ainda havia, mesmo nas instituições, ou nas pessoas do Hamas. E eu conheci algumas, nomeadamente um dos cofundadores, entrevistei o Mahmoud Al-Zahar, hoje tem cerca de 80 anos, e radical, portanto uma da ala radical do Hamas, mas havia um certo respeito. A partir do momento em que também o Arafat morre, o Hamas assume claramente, quer dizer, o lado político, já estava muito impregnado no lado social, e depois foi a história que nós conhecemos, não é? E portanto, as crianças, aquilo que eram crianças na altura, cresceram muito neste ambiente, quer dizer, e doutrinadas ao longo de 20 anos, e portanto, hoje em dia têm 20 e tal, 30 anos. E até fora da Palestina isso é visível nos campos de Shatila e no Líbano há imensos pósteres do Hamas e de mártires do Hamas. 30 imensos. anos. Noutro país, portanto. Foram doutrinadas para isso, mas a figura do mártir na Palestina é um herói, quer dizer, o mártir da Palestina é um herói, e portanto, hoje são estes filhos da Al-Aqsa, da Intifada da Al-Aqsa, que alimentaram uma grande parte, isso não tenho dúvidas algumas, quer dizer, que alimentaram uma grande parte deste pequeno exército que o Hamas teve à sua disposição. E efetivamente, isto é um trabalho de médio e longo prazo de doutrinação de uma sociedade. Quer dizer, isto tem uma dimensão que eu acho que às vezes as pessoas não... Discute-se muito o imediato. Sim, são muitos anos. Mas isto é uma dimensão social a suportar humilhações, quer dizer, nos checkpoints. Mas, são muitos anos. Claro, são muitos anos. Mas depois isto também cria uma dimensão... É uma dimensão social que depois também alimenta um próprio movimento terrorista. Certo. Quer dizer, e isto é muito complicado de combater. Porque sim, claro. Eu lembro que em 2004, se não estou em erro, por exemplo, o Israel abateu 2 grandes líderes do Hamas, que foi o Sheikh Ahmed Yassin, o grande líder espiritual do Hamas, aquele senhor da cadeira de rodas, que era uma figura que era cego, e o Abdelaziz Rantisi. Aquele foi no espaço de um mês, Israel, por ataques aéreos, com cirúrgicos, que matou. Quer dizer, e não foi por isso que o Hamas não cresceu mais a partir daí. Quer dizer, portanto, há aqui uma questão social que importa ter em consideração. Sim, quando se tenta erradicar. Não é fácil, não se vai limpar. Exatamente. Não é? Francisco, tu tens falado também nas redes sociais sobre isto. Portugal não se juntou aos países que decidiram cortar o financiamento da Agência da ONU para os Refugiados palestinianos. Fizeste questão também de estar do lado desta decisão. Na altura esta polémica surgiu porque se descobriu que alguns dos arquitetos do 7 de outubro poderiam ser funcionários desta agência. Porquê que achas que Portugal fez bem em não cortar o financiamento? E também, quer dizer, provavelmente só quem não sabe como é que a ajuda humanitária chega a certos regimes bastante sanguinários é que estaria contra a UNRWA, não é? Porque tens de tolerar algumas coisas para conseguir entregar alguma ajuda às populações, e já que eles estão lá fechados e há uma agência lá dentro, temos de confiar em alguém, não é? Para aquelas pessoas continuarem a comer. Portanto, acho que foi essa a base da tua argumentação, mas pronto, também isto obviamente entronca naquilo que dizias da extrema-direita, só a extrema-direita israelita é que defende isto, e nós na Europa parece que tomámos as dores da extrema-direita israelita. Completamente. Eu acho que em Israel devem estar muito surpreendidos de termos esta reação global, surpreendendo os fundos das Nações Unidas com este tipo de retórica, que é uma retórica que eles têm procurado promover, deslegitimando as Nações Unidas e procurando boicotar e torpedear a causa da autodeterminação da Palestina. Nós ouvimos agora o Alexandre, nesta discussão que teve contigo, nesta conversa que teve contigo, explicar qual era a situação em Gaza. Portanto, quem esteve atento àquilo que ele disse, eu gostava que pensasse como é que, neste contexto,
Esta agência das Nações Unidas, que tem milhares e milhares de funcionários, é a agência que gera o sistema escolar em Gaza. São 700 escolas, milhares e milhares de professores. Agora, neste contexto, como é que seria possível que alguns destes funcionários não estivessem ligados ao Hamas? Porque eles têm famílias essas numerosas, muitas delas radicalizadas neste ambiente. Então, é óbvio que isto ia acontecer, mas nós sabemos isto há décadas. Israel também sabe, e portanto só quem esteve a dormir nas últimas décadas é que poderia achar que estes ataques terroristas, etc., tudo com esta dimensão, não tivessem também alguns funcionários desta agência das Nações Unidas. Mas, já no passado, funcionários desta agência fizeram atentados terroristas contra Israel, foram condenados, e a discussão foi sempre a mesma. E a agência dizia, mas o que é que nós podemos fazer? Temos que recrutar localmente, como dizia Zana, isto acontece em todo o mundo, as Nações Unidas têm que recrutar localmente quando desempenham este tipo de funções que deviam ser, aliás, exercidas ou por Israel ou por Hamas, e a verdade é que nenhum nem outro o fizeram, ou pelo Egito. Atenção, pelo Egito até 1967, que isto também é um outro aspecto muito importante. Falamos muito de Israel, mas Israel só tem responsabilidades sobre Gaza desde 67. Até 67 quem lá esteve foi o Egito. E tratou os palestinianos de uma forma não muito melhor do que aquela que os israelitas o têm feito até aos dias de hoje. E, portanto, toda esta radicalização resulta também do tratamento que têm tido por parte de outros países árabes, designadamente do Egito. E, portanto, esta decisão é uma decisão, para mim, foi sempre incompreensível. Aliás, ouvi ontem, aliás, há uns dias, o David Cameron vir dizer uma coisa extraordinária, que foi: bom, nós suspendemos, mas se nos derem garantias que não vão contratar mais terroristas, nós vamos voltar a contribuir para a agência. Porquê? E este é o ponto essencial. Porque não há mais ninguém que possa prestar ajuda humanitária e a situação é catastrófica. E, portanto, nem todos os Estados o fizeram. Portugal não o fez. Aliás, disse que iria reforçar o financiamento, mas não o fez. Mas muitos Estados o fizeram quase numa sucessão, parece-me a mim, completamente absurda, e a crítica, enfim, claro que tem que ser criticável, claro que a agência tem que fazer mais para evitar este tipo de situações, mas não agora é que vamos suspender o apoio humanitário que é tão necessário. Parece-me uma até porque não há mais ninguém a levar para lá coisas, não é? Não há mesmo. Não há mesmo. Vou ter que avançar aqui rapidamente e peço-vos contenção nesta última pergunta, porque não quero deixar de a fazer. Isto tem base é para os dois, tem base num artigo que o Alexandre escreveu para o Público há uns dias. Dizias, Alexandre, que depois de várias idas ao terreno e 25 anos de atenção a este conflito, chegaste à conclusão que os palestinianos não acreditam na solução dos dois Estados e os israelitas não a aceitam. Este modelo que os Estados Unidos, a União Europeia e não só, tem-se falado muito, não é? É uma exigência da grande maioria dos países da ONU, fala dos dois Estados, tornou-se uma frase oca, na tua opinião, que se utiliza só para mostrar empatia com a luta palestiniana, enquanto ao mesmo tempo nos escusamos a fazer alguma coisa de real, não é? Mostramos empatia um bocado verbal, mas depois a concretização acaba por falhar. Sabes que o Eduardo Said foi um grande pensador, talvez o mais... Sim. Preeminente pensador palestiniano, tinha uma frase engraçada que é: a história palestiniana tomou um curso peculiar e muito diferente da história árabe. E qualquer palestiniano pensa isto. Ou seja, os irmãos árabes nunca... Quer dizer, se nós pensarmos, estamos a falar do mundo árabe, com uma população enorme, com recursos enormes, nomeadamente com o petróleo, teoricamente com peso, mas efetivamente nunca conseguiram ter fazer uma pressão junto, por exemplo, das potências como os Estados Unidos, com que conseguisse impor uma... E porquê? Porque nunca houve essa vontade efetiva. Muita gente me dizia, e isso depois com os anos eu confirmei, quer dizer, a causa palestiniana para a maior parte dos países árabes é meramente uma operação de public relations, mais nada do que isso. Aliás, quando alguma coisa se passa no Médio Oriente, há dois países que eu vou logo ver a sua reação, que é o Egito e a Jordânia. Porquê? Porque são países basilares no sistema de segurança daquela zona. Porquê? Porque Israel fez um acordo muito importante com o Egito, os acordos de Camp David, portanto em 79, com o Sadat e com quem era o primeiro-ministro, não me recordo na altura, israelita, e com a Jordânia em 94. E portanto, esses dois países, eu vejo sempre a reação desses países. E se nós olharmos para esta crise, o que é que ouvimos do rei Abdallah e do presidente Sisi? Praticamente nada.
Como, aliás, dos países árabes, o que se ouve são declarações muito. Sim, ouve-se que são terroristas, Israel é terrorista, tu ouves isso, mas não há uma. Mas efetivamente, nunca houve, e os palestinianos sentem isso, nunca houve um movimento de facto de poder efetivo que levasse a uma solução da criação, pelo menos, de uma entidade mais autónoma. Já não falta um Estado Então palestiniano, os dois mas Estados não são uma solução? Tens uma solução? Não, por uma razão muito simples. O que é que seria ideal? Eu só chamo a atenção para uma coisa, que é, porque isto dá-nos para uma conversa. A questão dos dois Estados, O terceiro podcast. até por uma questão, há uma impossibilidade técnica, por isso simplesmente, que é, olhem para o mapa da Cisjordânia. O mapa da Cisjordânia que se vê hoje em dia nas televisões não está correto, porque apresenta uma imagem completamente homogénea numa cor. Mas o mapa da Cisjordânia atualmente, já há uns anos, é dividido por 3 zonas, A, B e C, e está completamente fragmentado. Aliás, não há nenhuma, eu duvido que haja, nunca fiz essa contabilização, mas não há nenhuma zona com 40 km de continuidade territorial, como por exemplo na faixa de Gaza, de domínio total da autoridade palestiniana. Como se sabe, a autoridade palestiniana neste momento tem apenas controle total da zona A, portanto, estas zonas foram implementadas pelos acordos de Oslo, mas a zona que representa a maior área da Cisjordânia é a zona C, que está de controle total israelita, que é onde estão a maior parte dos colonos, cerca de 400 mil colonos. E, portanto, o que nós temos na Cisjordânia é uma manta de retalhos. Portanto, além das questões de recursos hídricos, que são controlados pelo Israel através dos Montes Golã, além da questão do direito de retorno, tudo. Além dos impostos, além da questão da questão de Jerusalém. Portanto, são questões que, aliás, levaram ao fracasso dos acordos, da última tentativa em 2000 dos acordos de Camp David, portanto, outra versão, e que tinha a ver com estas questões. O direito de retorno não se discutiu, as questões de hídricas de acessos recursos não se discutiram, a questão do Jerusalém não se discutiu. E, portanto, sinceramente, eu não acredito nesse discurso. Acho que é um discurso cada vez mais irresponsável, mais hipócrita. Agora, que se pode caminhar por uma solução de estabilidade e não paz, que é uma coisa que eu também não gosto, prefiro utilizar a palavra estabilidade e não paz, e eventualmente para um modelo de uma confederação com alguma autonomia por parte dos territórios autónomos, porque já são territórios, não estamos a falar de um território, estamos a falar de territórios. Por exemplo, no caso da Cisjordânia, por exemplo, certo. São territórios já. E por isso é que eu de facto, em termos realistas, não consigo, quer dizer, não tenho nenhum argumento que me leve a sustentar essas afirmações de dois Estados. Querias responder ao... Discordo totalmente desta visão, até porque sou jurista, professor também de Direito Constitucional, e posso garantir, Alexandre, não há solução jurídica para garantir aquilo que tu referias no início, quer dizer, qualquer solução de confederação ou de Estado que permita partilhar politicamente estes dois povos é completamente irrealista e impossível. Não, sim, mas eu têm que estar divididos. Francisco, mas isso era o mínimo dos mínimos. Divididos, claro, se eles têm que estar divididos, a única solução, repito, a única solução é a solução de dois Estados, que é a única que vai garantir a autodeterminação do povo judeu e do povo palestiniano. Não há outra alternativa. Em termos jurídicos, quando falas de confederações, federalismo, etc., isso é uma ilusão. Mas a pergunta que eu te faço é o Estado. Agora, o Estado é que estás a falar. Não, o problema é esse. Com certeza. Qual é o Estado? Diz, mas qual é o Estado? É isso que eu gostava de responder. Com capital? Era isso que eu gostava de responder. É isso que eu gostava de responder agora. Se o Arafat tivesse sido um pouco mais corajoso na altura em que podia ter aceito, e depois a seguir, principalmente com Barak, sim, nós já podíamos ter uma solução de dois Estados. Vamos ser honestos. Porque a questão da capital podia ser dividida e, obviamente, nós não podemos aceitar o direito de retorno tal qual ele é definido pelos palestinianos. Isso é completamente inviável. Agora, e em relação aos colonos, tens razão, porque, entretanto, a situação agravou-se bastante. É muito mais difícil agora concretizar a solução dos Estados. Estou totalmente de acordo contigo do que era na altura, mas na altura houve um acordo para troca de território entre territórios, neste momento, de Israel e algum território que, entretanto, já tinha sido ocupado por eu acho que nós não vamos poder discutir aqui o conflito israelo-palestiniano. Neste momento, é verdade que houve a situação mais complicada, mas isto levaria, como referes, a que em Israel aceitassem que 100, 200 mil colonos tivessem que sair da margem ocidental. Isso já foi difícil. O que se passou em Gaza em 2005 seria muito mais difícil. 200 mil quilómetros são só os que estão na parte de Jerusalém Oriental. Justamente, estamos a falar de muita gente ainda assim, mas não é preciso saírem todos porque, como se tinha negociado na altura, iria haver aqui uma troca de territórios. Portanto, a solução é esta, toda a gente sabe, toda a gente está de acordo. Agora, é preciso que em Israel
decidam uma coisa, se querem verdadeiramente ser uma teocracia ou se querem ser uma democracia liberal. Se quiserem ser uma democracia liberal e tivermos um novo líder como Barack ou Rabin, a solução dos Estados pode acontecer. Agora, se isso não acontecer, se tivermos um presidente Trump nos Estados Unidos, um Netanyahu, isso é completamente inviável, impossível. Agora, o caminho, deixa-me só acabar, o caminho é realmente muito estreito, muito difícil, sempre foi. Mas eu repito, o Arafat teve ali uma oportunidade e, francamente, o Arafat, não só para aceitou. acrescentar isto, o Arafat, quando assinou os acordos de Oslo, para a maior parte dos palestinianos, foi considerado um traidor. Claro, certo. Porquê? Porque os acordos de Oslo têm uma particularidade. Criaram uma solução intermédia. E os palestinianos, muitos palestinianos perceberam isso. Legitimou uma solução intermédia. Ou seja, foi um acordo. Eternizou-se isso. Claro. Foi uma solução. O de Barak não foi considerado também um traidor pelo que fez, e os trabalhistas nunca mais foram governo em Israel. Não é exatamente a mesma coisa. Sim, o problema é este: enquanto não tivermos moderados dos dois lados, não vamos ter solução. Mas se por milagre voltarmos a ter moderados dos dois lados, este é o caminho. Este é pelo menos eu gostava de partilhar deste otimismo do Francisco. Olha, eu disse que queria um podcast com 30 minutos. Estamos aqui a falar há 38 minutos. Gostava de estar enganado. Eu normalmente que até falo bastante, intervenho, não tentei. Portanto, eu só vou fazer uma pergunta da praxe, porque o Mundo a Seus Pés dura 5 anos e fazemos sempre esta pergunta. Peço-vos que sejam muito rápidos. Para onde é que iriam se pudessem ir sem restrições de tempo, de dinheiro, de nada? Francisco? Eu gostava muito de visitar o Cáucaso, que não conheço, onde existe também uma série de problemas semelhantes como este. Neste momento era o que eu gostaria. Também gostava muito. Alexandre? Gostava muito também, mas eu vou só. Vais escolher outra pergunta? Não pensei, nem sequer pensei. Agora, por acaso, fui apanhado um pouco. Estava aqui a ias falar de um objeto cultural, também podes falar. Ia dizer uma coisa que é um princípio, que é uma das coisas interessantes de uma pessoa poder conhecer alguns povos, é precisamente sermos confrontados com as dificuldades que também temos no terreno. E isso é desafiante. Não, que nós, quer dizer, o facto de nós podermos ir a um sítio e também temos algumas dificuldades, enfim, no terreno, também nos ajuda a conhecer um pouco melhor. Ou seja, esse princípio de poder visitar uma coisa com todas as condições possíveis, estás a perceber? Tipo, sim, as restrições são parte da... Eu acho que as restrições são parte do apelo do viajante. E do viajante e do conhecimento. Certo. Eu sei que, pronto, isto agora era quase um discurso para mim se... Não. Acho que é verdade. Mas pronto. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés. Quero agradecer ao Alexandre e ao Francisco pela disponibilidade e pelos comentários tão informados e certeiros desta situação. E também pela sonoplastia à Salomé Rita e ao João Luís Amorim. Assim que continua a ouvir-nos todas as semanas. Um agradecimento muito especial. Siga o nosso podcast na sua plataforma preferida de podcasts e assim será avisado sempre que publicarmos um novo episódio. Para a semana regressamos com outros temas e outros convidados. Obrigada e até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.